Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Olá, estamos aqui para mais um Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca e esse é o programa que traz conhecimento e coisas úteis para você se inspirar, para você se motivar, empreender ou conhecer carreiras novas ou carreiras que já são consolidadas, que você pode ter essa inspiração e buscar cada vez mais conhecimento e não passar tanto sufoco como as pessoas que começam do zero. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, inclusive uma pessoa de extrema elegância, que veio nos prestigiar hoje, nos honrar com a presença dela e com o conhecimento, numa área que não é necessariamente nova, mas que agora está tomando as redes sociais, tomando todos os aspectos sociais, porque é importante para todas as profissões e para todas as pessoas que vão empreender, que é a área de imagem, a área de moda. Nós temos aqui uma consultora de moda e imagem, que é a Helenilda Almeida, e ela vai falar para nós aqui sobre a importância de você cuidar da sua imagem, a importância de você utilizar a moda em favor da sua imagem e dos seus negócios também, e claro, por que não do seu bem-estar e da sua beleza, né, do seu autocuidado. Então eu vou deixar que ela mesma se apresente e nos diga como que ela entrou nesse mundo, né, da consultoria de moda e como isso pode te ajudar a ser cada vez mais bem visto socialmente e nos seus negócios. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui nessa tarde com você, conversar de um assunto que para mim é a minha casa, né? Bom, eu entrei na moda, foi meio que por acaso. Não tanto por acaso, vamos lá. Eu vim para Palmas há 20 anos e eu vim para estudar, e etc. E eu me formei aqui na Federal do Tocantins em enfermagem. Então, exerci 6 anos, trabalhei na pandemia, fiquei 2 anos de plantão seguido. E durante a pandemia surgiram as lives, né? O pessoal, mesmo estando em casa, mas as pessoas queriam estar bonitas, elas queriam se vestir bem, né? Então, sempre me perguntavam onde que eu tinha comprado minhas roupas, como que eu fazia para me vestir, como é que eu combinava os acessórios, etc. E aí surgiu uma ideia de começar a vender roupa. E aí eu montei uma loja de roupa feminina. Comecei a vender roupa para as moças que trabalhavam comigo no plantão. E aí você percebeu que só vender as roupas não era suficiente, né? Exato. E uma coisa interessante que você falou, que na pandemia as pessoas ficaram reclusas em casa, mas faziam lives. E agora ela não está se mostrando para a cidade ou para um evento que ela vai, ela está se mostrando para o mundo através da internet. Então veio essa preocupação das pessoas buscarem melhorar ainda mais a sua apresentação pessoal, né? Exatamente. E aí, vendendo as roupas, você percebeu ali que tinha que ter um algo mais, né? Até para orientar seus clientes. Exato. Então, assim, sempre que... Aí a loja deu super certo, junto com a minha irmã. Inclusive, até hoje a gente tem na loja, o nosso showroom, que é a sacola de grife. Mas as pessoas me perguntam... Tem o Instagram da... Tem Qual que é o Instagram? Já deixa aqui para quem quiser adquirir, né? Roupas... Se sentir elegante e bonita como a nossa convidada, que possa procurar a sua loja. Inclusive, eu só uso sacola de grife, tá? Então, toda a vestimenta aqui é composta pela sacola de grife. Bom, então, trabalhar com moda, né? As mulheres irem ao meu showroom. Então, sempre me perguntavam, tá, eu vou comprar esse vestido, mas eu vou combinar com que acessório? Com que bolsa eu vou usar? Com colar? Enfim. E eu ajudava, mas de maneira empírica. Então, eu senti necessidade de ter técnica para realmente entregar um serviço de qualidade, para que a minha cliente, quando ela comprasse a roupa, ela levasse também a experiência na compra e que ela, quando ela vestisse, ela realmente se sentisse bonita e sabendo que a comunicação que ela quis ter naquela vestimenta estava realmente adequada, para que ela sentisse realmente confiança. Porque quando a mulher se veste, não só a mulher, mas a pessoa de um modo geral, ela sabe que o que ela quer transmitir está correto, ela se sente mais confiante e acaba que ela transmite isso para as outras pessoas. Gera uma segurança maior, Exato. né? Quando ela... E aí, consequentemente, vão perguntar para ela onde foi que ela comprou aquela roupa, né? Então, assim, aí eu entendi que eu tinha que dar confiança para aquelas mulheres. Esse diferencial, com certeza, ia agregar ainda mais no seu negócio. Exatamente. Aí foi quando eu fui para Minas Gerais,
fazer o curso de consultoria de imagem. Aí eu fui para Minas, fiquei lá um tempo, fiquei indo e voltando, né? E, a priori, era somente para atender melhor as minhas clientes, dentro da loja da Sacola de Grife. Mas aí acabou que eu comecei a atender como consultora de imagem mesmo. As pessoas começaram a me procurar para revitalizar guarda-roupa, para fazer a coloração, para fazer o visagismo. E aí eu comecei a atender fora da loja. E aí montei um estúdio de imagem também, e hoje eu trabalho como consultora de imagem. Você se sente realizada fazendo esse trabalho mais do que na sua profissão anterior ou é complementar? Bom, eu posso falar que eu sempre tive um pezinho na moda, né? Minha mãe, a minha primeira referência de moda foi a minha mãe. Minha mãe, ela é costureira. Então, eu cresci nesse meio da costura. Minha mãe costurando para as outras pessoas de fora para sustentar a gente, né? Então, eu acompanhei a minha mãe discutir modelagens, a desenhar as roupas com as clientes dela. Então, mesmo eu ali pequenininha, debaixo da mesa, ali perto da máquina de costura dela, então eu acompanhei esse processo. Então, eu sempre tive esse desejo, sempre gostei de moda, né? Eu sempre falava para os meus irmãos que eu era muito vaidosa. Então, eu era a criança que levava um batom escondido vermelho para passar na escola porque meu pai brigava. Então, assim, eu sempre fui muito vaidosa. E eu posso falar hoje com toda segurança que eu sou mais realizada hoje trabalhando com moda, com certeza. Ah, é sempre bom fazer o que a gente gosta, né? E você já tem um interesse desde da infância que você já se interessava, né? Tinha ali a Exatamente. referência de moda que a sua mãe fabricava roupas, né? Aham. Agora me diz uma coisa, esse primeiro impacto que as suas clientes tiveram, né, gerou esse interesse. Não, eu quero mais do que apenas Um auxílio na uma vestimenta. sugestão, um auxílio na hora de fazer as compras das roupas, dos acessórios. E a demanda aqui na nossa cidade, né? Nós moramos numa capital, é uma capital relativamente pequena e muito jovem, né? A mais jovem do país, mas ainda assim são milhares de pessoas. Uhum. A demanda é muito grande aqui, ou as pessoas agora que estão abrindo a mente para isso, mas ou de fato não, porque as mulheres normalmente elas já têm aquele interesse, né, de cuidar da sua imagem. Os homens que às vezes nem sempre, mas isso está mudando também, né? É, os homens eles não admitem tanto, né? É, Mas todo mundo consome moda, isso é é. fato. Aí, dos seus clientes são só mulheres ou você também atende o público masculino? Para minha surpresa, o meu público maior hoje é homem, Sério? sério. Mas eles não dão trabalho, não. Eles escutam. Qual cliente que te dá mais trabalho via de regra, assim, em média? O público masculino ou feminino, né? Porque eu já, outras áreas, assim, tem gente que reclama. Uns reclamam do público masculino, outros já reclamam do público feminino porque fala assim, as mulheres geralmente não escutam as sugestões, os homens escutam mais, dependendo da área, né? É, Por exemplo, na exato. área médica mesmo, o homem é mais teimoso. A É, mulher é mais é mais, ela cumpre é mais as mais determinações. disciplinada, né? Mas em outras áreas, aí já muda um pouco o foco. Como é que é na sua área Bom, quando a pessoa chega para mim para fazer consultoria de imagem, então ela já vem com, não sei se eu posso chamar de uma chave virada, então ela já sabe que ela precisa de ajuda para se vestir, né? Então, as mulheres, elas são mais detalhistas, porque a mulher tem os acessórios, tem brinco, tem colares, né? Tem maquiagem, cintos, diversos cintos, bolsas, sapatos diversificados. Então, assim, acaba que para a mulher o arsenal tem que ser maior, né? Os homens são mais, não é que é mais fácil, porque como que eu vou falar? Não é que o homem é mais fácil. O homem é uma consultoria mais enxuta, né? Porque é mais a questão de cores, né? Saber as cores que melhores vão favorecer, né? Modelagem de cabelo, barba e óculos, por exemplo, e um bom relógio. Então, assim, os homens são mais básicos, as mulheres é mais cheias de, tem de uma detalhes. diversidade maior para a É, mulher do que para o homem, né? É exato, mais restrito a diversidade exato. de vestimentas para o homem, né? Isso. Agora, com relação Sem a. causar escândalo. Sem não, no escândalo jamais. Agora, com relação a ser resistente à mudança, eu até que não posso dizer que tem tido muita resistência, porque, como eu te disse, quando a pessoa chega para fazer consultoria de imagem, ela já chega decidida a saber que ela precisa de ajuda para se vestir. Então, se ela chega para mim pedindo ajuda, então, normalmente ela vai ouvir o que eu vou Ela sugerir na já está imagem dela. aberta Exato, à na mudança, né? As sugestão, né? sugestões. É claro que a imagem ela é construída em conjunto. Eu nunca, eu jamais vou chegar
para o cliente e querer impor uma vestimenta que eu sei que não vai funcionar no dia a dia dele. Tanto é que quando a gente começa o processo de consultoria de imagem, eu começo primeiro com uma entrevista. Eu primeiro entrevisto essa pessoa, aplico o questionário de 58 questões para eu entender como que é o dia a dia dessa pessoa. Porque não adianta, por exemplo, eu colocar um salto muito alto em uma mulher, sendo que ela tem um estilo de base absolutamente casual. Então, assim, vai ser um trabalho inútil. Então, Fora que aqui o nosso clima ele não favorece muito certos tipos de tecido e modelos de é, roupa, porque é um calor assim é, muito acima do da normal, média, né? né? Esse é um dos desafios, um dos grandes desafios que eu tenho como consultora de imagem aqui no Tocantins. Porque eu tenho que trabalhar a elegância juntamente com o melhor tecido para enfrentar esse calor, para que mesmo no calor eu consiga estar elegante. Aí não adianta nada a pessoa tá linda, com um casaco bonito e Se não está confortável. suada, Não, não. transpirando igual o cuscuz. Não, não. Eu sempre digo que moda tem que ser fácil, moda tem que ser acessível, moda tem que Tem que ser ser divertido. prazeroso, né? Se Tem que ser começar divertido. a dar tanto trabalho para a pessoa, ela não vai sentir Não, prazer em se não, vestir não. daquela Então, forma. tudo que dá muito trabalho, tudo que é chato, a gente acaba não fazendo. Então, a minha missão também é fazer a moda se tornar divertida. Tá? E eu não vou entrar nessa parte agora dos custos para isso, ainda vou deixar isso mais para frente, né? Vamos falar um pouco mais das partes que eu acho mais interessante. E quando a pessoa, geralmente, as pessoas que decidem buscar essa consultoria na área de moda, de imagem, o que você percebe assim claro, cada um tem sua motivação, né? Mas a maioria deve ter um padrão médio aí de o que motiva elas a buscarem isso. Você conseguiu, até porque você faz um questionário, né? Sim, O sim. que está levando as pessoas a buscar isso? Bom, a gente já entendeu, né? Nós, povos, já entendemos que moda, ela é comunicação. Ela é uma das nossas comunicações não verbais. Então, normalmente, o meu público é de mulheres empresárias e empresários. Ou seja, são pessoas que querem fazer mais e melhores negócios e querem usar a sua imagem em benefício disso, né? Ou seja, usar a moda, usar a sua imagem com alinhar com o seu propósito de negócio. Então, Se alinhar a imagem. posicionar no mercado que ele Exatamente. atua, é, aí pelo que você falou também, eles estão ali buscando chamar a atenção de um público específico de clientes, né? De fazer uma carteira Exatamente. específica de clientes. E aí não dá para você se posicionar em todos os âmbitos de qualquer forma, né? Tem Exatamente. públicos que são mais seletivos. Exatamente. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, o empresário chega para mim, normalmente o empresário ele conduz reuniões, né? E nem sempre uma reunião de negócio é uma reunião, a depender da reunião não é fácil. Então, nessas reuniões, a gente usa a estratégia de cor. Então, qual é a cor que vai deixar aquele público daquela reunião mais Ah, e tranquilo? ainda tem essa questão, né? Não é Tem. só a roupa, tem a Não, cor, as porque cores. a cor também comunica, É, né? Uma cor pode trazer mais paz ao ambiente, pode trazer mais agressividade também, né? exatamente. Como é que Então, funciona essa questão das cores? Já vamos falar vamos disso. falar disso, vamos falar das cores. Bom, existe um livro chamado Psicologia das Cores. Eu não sei se você já teve acesso, se você tem conhecimento. Acredito que Não, mas quem. fiquei curioso. É, Agora eu vou procurar. Psicologia das Cores. É claro que a gente constrói o significado das cores ao longo da nossa vida. Né? E isso depende do ambiente onde a gente está inserido, é claro. Porque, por exemplo, a cor do luto, para nós aqui do Brasil, América do Sul, América do Norte, de um modo geral, a cor do luto para nós é o preto, né? Para os orientais, a cor do luto é o branco. Porque para eles, uma pessoa, quando está de luto, ela está sem cor. Então, eles entendem o branco como uma ausência de cor, né? Então, isso para mostrar que a gente constrói o significado das cores. Então, aqui, quando eu pego um cliente brasileiro, que até então não peguei um estrangeiro, mas quando eu vou falar de comunicação das cores, aí a gente fala, por exemplo, a cor azul. A cor azul transmite, é a cor da inteligência. Então, quando você vai conduzir uma reunião que é um pouco mais difícil, é interessante você usar essa cor, porque é uma cor que te dá mais autoridade. Não necessariamente a cor preta, por exemplo. A cor preta aqui no Brasil é a do luto, mas ela também é uma cor chique, é uma cor elegante, é uma cor fechada. Então, ela automaticamente ela fecha a imagem. Então, não é uma cor interessante para você usar numa reunião, que você vai conduzir a reunião. Então, é interessante você trazer cores mais tranquilas, cores mais claras, mais leves, para você realmente ter melhor negociação.
além da tonalidade dessas cores, é preciso se atentar à intensidade das cores. Porque, por exemplo, se você tem uma paleta de inverno profundo, que são as cores mais escuras, e você usa uma cor de inverno frio, né, uma cor mais clara, não vai deixar você tão atraente aos olhos daquelas pessoas que estão te assistindo. E dificilmente você gera conexão com essas pessoas, porque a cor vai chamar mais atenção do que seu rosto. Então, para a gente gerar conexão, a gente precisa olhar nos olhos. Então, é nesse momento que a gente usa a estratégia de cor para a gente negociar mais e melhor. Então tem toda uma ciência por trás, né? Essas estratégias são construídas de acordo com o objetivo da pessoa, né? Exatamente. Então eu gostei muito disso. Até o nosso prédio aqui é azul, gostei dessa questão do azul. Do azul. Intuitivamente, né, a gente busca, que é igual você falou, né? Se gera essa percepção na pessoa, às vezes intuitivamente a pessoa já usa É. algumas cores, mas nem todo mundo tem essa habilidade, né? E tem gente que perde a mão mesmo, né? Você já teve clientes assim difíceis que chegaram assim, você, nossa, mas aqui vai dar trabalho, porque Já, eu perde a mão na paleta de cores, É. no estilo de roupas. Sim, eu tive um cliente, estou com um cliente, né, que ele só usa preto. E ele é um empresário. Então, assim, eu tenho muita. Aí eu Restringe restringe. O meu repertório fica um pouco reduzido. Porque como ele só usa preto, então o que me resta? Modelagem. Então eu tenho que trabalhar a modelagem com ele para eu conseguir trazer a imagem que ele me pediu lá na entrevista, né? Por exemplo, ele quer trazer uma imagem mais séria. Então eu tenho que trazer necessariamente linhas mais rígidas, tanto na camisa quanto no terno que ele está usando, às vezes o tipo de relógio que ele está colocando, sabe? Então, assim, então me restringe um pouco. Então, é um pouco mais desafiador para mim. Mas eu gosto, porque isso, como me desafia, me faz aprender mais. Eu não vou É nem legal. julgar, porque quando eu era mais jovem, eu só usava preto ou azul marinho, né? Guarda-roupa, tinha algumas roupas que eu acho que a pessoa pensava que eu só tinha aquela roupa, porque todas eram da mesma Era só cor. essa paleta que você usava. Era sempre preto ou azul marinho. Aí a gente vai amadurecendo, vamos dizer, você vai vivendo um pouco mais, e vai vendo que não pode se restringir tanto, né? Mas tem cores que realmente não combinam com certos. Eu, por exemplo, eu comprei uma camisa amarela uma vez, eu passava o dia inteiro andando com essa camisa assim, me sentindo envergonhado. Não Não combina gostava. comigo, ou pelo menos eu acho que não, né? Então tem muito isso também, né? Cada pessoa ela tem uma paleta de cores que vai se adequar melhor à pele, às vezes, sei lá, até o rosto, não sei. Quando a gente passa os tecidos, né, para a gente descobrir a nossa paleta de cor, na verdade, todas as cores elas já estão em nós, né? Nós temos a melanina, que todos sabemos que é responsável pela pigmentação da nossa pele. E nós temos a eumelanina e a feomelanina. A feomelanina é responsável pela pigmentação amarelada, que normalmente quem tem predominância de feomelanina tem as peles quentes, que aí ficaria bem uma camisa amarela. E nós temos a eumelanina, que é responsável pela tonalidade fria, ou seja, são as peles mais rosadas, né? Então é onde a gente define pele quente e pele fria. Então, quando eu passo os tecidos para saber a sua profundidade das cores, na verdade, eu só estou reproduzindo as cores que já existem em você. Essa questão da pele quente e pele fria, que na verdade é uma referência, né, para você adequar essa paleta de cores das pessoas. Todos os espectros têm quente e fria, ou por exemplo, a pele mais clara ela é considerada fria ou quente, sei lá, e a pele mais escura, como que funciona isso? Tem como você dar uma resumida para ele? Bom, nós temos pele quente e pele fria e nós temos a falsa quente, que é a pele camaleoa, que nós consultoras falamos, que é uma pele que parece quente, mas na verdade ela é fria. É uma das peles mais difíceis da gente fazer a coloração. Então tem que ter um olhar bem Tem acurado que ter o olhar apurado. para poder definir isso aí, né? É. Eu só de ouvir eu já tô ficando cada vez mais em dúvida, né? Parece que quanto mais fala, mais em dúvida eu fico. Quando a gente está no momento da coloração, que eu faço essa explicação da tonalidade de pele quente e pele fria, e aí eu mostro para a cliente que ela tem a pele fria ou quente, e explicando por quê, e mostrando as cores dos tecidos, isso facilita, isso fica mais fácil. Acaba fazendo mais sentido para a Mais pessoa sentido. ali, né? Porque tem todas as referências. É. E a pessoa que quer buscar essa consultoria, como ela deve proceder? Como que ela te encontra? Qual que é o seu Instagram, suas redes sociais? Já deixa logo o seu contato, a gente tá nem na metade da entrevista ainda, mas é bom ir falando, porque tem gente que não assiste o vídeo todo É. e fica curioso para saber.
Bom, no meu Instagram, normalmente você vai me encontrar mais fácil no Instagram, claro. O meu Instagram é helenildaalmeida.moda, consultora de moda. E lá na minha bio tem um link que você tem acesso direto ao meu WhatsApp. Então vão lá, sigam o Instagram da nossa consultora de moda e aproveita e segue o meu também, silvio.jaca, e tem o nosso Esfera Podcast, @Esfera Podcast. Siga o nosso canal, comente, compartilhe e também se inscreva no canal do YouTube, Esfera Podcast, o podcast mais democrático e que traz mais variedade de conhecimento aqui para você através das carreiras, através dos empreendedores que nós vamos trazer aqui contando a sua experiência de vida e as formas que eles encontraram de ter sucesso, de empreender e buscar o seu lugar ao sol, né? E você pode aprender muita coisa aqui, os obstáculos que eles enfrentaram, que eles superaram, para que você não tenha que passar isso dessa mesma forma e descobrir com os seus próprios erros. Você pode descobrir com os erros dos outros, que sai muito mais barato. Então, Facilita. exatamente. Falando nisso, como que foram os seus primeiros meses aí, seus primeiros momentos como consultora de moda? Você enfrentou muitos desafios? Se enfrentou quais foram? E como você fez para transpor e coisas que você teria, por exemplo, olha, hoje com o conhecimento que eu tenho, não precisava ter passado por determinada questão, determinado obstáculo, que você Uhum. poderia contribuir com os nossos... Bom, como eu já trabalhava com moda, né, que eu já trabalhava, já tinha 2 anos de loja, de showroom, da sacola de grife, então eu não tive tanto desafio assim como uma consultora, por exemplo, que ela não tem acesso ao mundo da moda. Ela saiu da formação e entrou já direto para atender como consultora de moda, né, de imagem. Então, quando eu cheguei de Belo Horizonte com recém-formada, eu já vim com clientes marcadas, né? Porque as minhas clientes da loja, elas já tinham interesse em fazer, principalmente a coloração, que é essa parte da gente passar os tecidos e descobrir a paleta de cor, para ajudar na Então isso maquiagem. facilitou a sua, não vou dizer uma transição de carreira, porque você manteve na outra, no empreendimento, né? Você complementou ele, né? Você estava numa nova carreira. Então você já veio já com Eu já vim clientes. com o cliente agendado. E muitas consultoras começam, ainda vão buscar um portfólio de clientes, né? Não, exatamente. Aí elas vão ter que fazer parcerias com Lojas. lojas, com empresas que vendem acessórios. Exato, E você já tinha eu já essa bagagem. Eu já tinha, Então porque eu já facilitou muito tinha, sua vida, né? eu já tinha clientes, né, na sacola de grife. Mas interessante você falar da transição de carreira. Eu vivi uma transição de carreira. Aliás, eu Porque tinha outra carreira, né? Você era enfermeira. Aliás, eu acredito que eu ainda posso dizer que eu estou no auge da minha transição de carreira, né? Porque você viver do empreendedorismo é muito desafiador. Porque você nunca sabe quanto que você vai ganhar, né? É sempre uma roleta russa. Então, é sempre um tanto incerto. Nunca sabe quando vai ter Nunca uma sabe. nova taxação, uma Exato, pandemia. exato. A gente nunca sabe quanto que eu vou... Então, o empreendedor ele tem que se proteger ainda mais com relação a planejamento. Total. Ó, tá aí a dica Ter para... reserva de emergência. Olha, em menos de um minuto aí, várias dicas para você que vai empreender. Primeiro, ela já tinha uma bagagem, ela já tinha várias competências e uma bagagem com um portfólio dentro da área que ela foi se preparar para ter uma nova carreira. Então, assim, ela já buscou algo que ela já tinha uma facilidade. Então, você às vezes corta caminho, né? Exato. E se você não tem, mas já está pensando em ser consultora de moda, quando você estiver fazendo o curso, você já tem que começar a falar para as pessoas, né? Já preparar os seus potenciais clientes, né? Exatamente. Olha, estou fazendo uma formação, Exatamente. né, de consultoria, estou indo trabalhar nessa área, já começa a fazer umas postagens, já começa a atrair os seus futuros clientes, né? Exatamente. E as parcerias que são importantes também. Isso. Conversar com parceiros, com pessoas que têm showroom, seja na área de moda, seja na área de acessórios ou em qualquer outra área. Sei lá, se você é mecânico, você tem que falar com autopeças e ter essas parcerias, porque você consegue agregar mais valor ao seu trabalho, né? Sim. Você traz valor para outra pessoa, a outra pessoa também gera valor dentro do seu negócio, que você pode agregar mais ganhos, além da sua consultoria, você ainda ganha, às vezes, comissões, alguma coisa Exatamente. assim. Isso é em todas as áreas, gente, não é só na consultoria de moda. Agora, que bom que você teve essa facilidade, isso te permitiu ir mais depressa na sua carreira, né? Mas eu vivo um grande desafio, sabe? Eu experiencio isso todos os dias. Por quê? O que acontece?
Aqui, apesar de eu conhecer muita gente da saúde, mas eu ainda não conheço tanto de gente suficiente que precisa para realmente eu consolidar. Senão, eu realmente agora eu vivo somente de consultoria de imagem, porque eu tenho um outro negócio que é a loja de roupa, né? Que é complementar, que é onde a gente acaba complementando renda. E eu só tenho 2 anos como consultora de imagem aqui em Palmas. Então, assim, é recente. Para mim é um mundo um tanto novo ainda, E né? é um mercado competitivo aqui na nossa cidade ou você ainda está no Oceano Azul? Bom, eu tenho, aqui em Palmas, nós temos poucas consultoras de imagem, né? Mas eu tenho o regozijo de dizer que eu tenho um grande diferencial, que eu tenho um método que nenhuma outra consultora aqui em Palmas tem. Inclusive, outras consultoras já vieram conversar comigo para saber aonde foi que eu fiz a minha formação, porque elas querem também ter o mesmo método que eu trabalho. O meu método é o método KIB, que foi David Kibe quem criou esse método. Ele classificou em 13 tipos de belezas, de acordo com a estrutura óssea e muscular. É realmente o estudo do corpo para além daquele o corpo pera, o corpo maçã, ou querer enquadrar as pessoas em um único modelo que é o ampulheta, né? Que é aquela mulher da cintura fina, do bumbum grande, ou seja, como o ideal de corpo, ou seja, padronizar realmente a beleza. Então, é uma abordagem completamente diferente. O método Kibe, ele realmente busca celebrar a arquitetura corporal da pessoa. Então, se ela tem os ombros bonitos, então a gente vai evidenciar Ressaltar o que ressaltar ela o que ela tem já de, tem. de mais É, chamativo, de mais exatamente. Não atraente, querer né? fazer ela querer usar uma roupa que não é para E ela. fazendo isso errado, às vezes vai esconder o que a pessoa tem de mais atraente, né? Exatamente. Você quer ver um exemplo? Imagina a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, dentro do método Kibe, ela é classificada como uma dramática pura. Ou seja, ela é uma mulher com linha vertical extremamente alongada, né? Ela tem um corpo bem rígido, ela parece um cabide mesmo, né? Uma mulher bem alta. Você imagina Gisele Bündchen usar no babado, por exemplo? É, fica Saia, estranho. vai ficar estranho. Mas a gente já imagina Gisele Bündchen usando uma alfaiataria bem estruturada, porque combina com ela, repete a arquitetura corporal dela. Né? Então, esse é o diferencial que eu tenho como consultora de imagem aqui no Tocantins, aqui em Palmas. Ah, interessante, porque você já tem um estudo mais aprofundado e mais vasto, né, e aqui, e isso é interessante você falar, porque, para quem não sabe, a nossa cidade, você às vezes está em outra região do Brasil assistindo esse episódio, aqui, embora seja a região norte, esses dias eu vi um influencer com um mapa do Brasil todo em branco e só com o mapa do Tocantins, bem no meio, que o Tocantins fica no meio do Brasil, né? E colorido, né? E falou assim: que estado é esse aqui? Ninguém sabia. Ninguém sabia. As pessoas não sabem, a geografia tá Tá ruim. ruim. Mas aí eu tava observando isso e pode parecer que não tem nada a ver, mas o Tocantins ele fica no meio do Brasil e Palmas fica no meio do Tocantins. Tocantins. Então nós estamos quase que exatamente no meio do Brasil, geodesicamente falando. Uhum. E para cá, como é um estado novo e uma capital nova que foi construída do zero há pouco mais de 35 anos, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo aqui. Tem. Aqui nós temos pessoas do sul do país, do extremo norte, do nordeste, do extremo sul, da região do centro-oeste, né, do Uhum. sudeste, tem gente aqui Uhum. de São Paulo, Rio de Janeiro, e tem pessoas, tem chineses aqui, tem. Então, tem pessoas Americanos. americanos, tem muitos espanhóis que vinham para cá, né? Muito. E tem uma região do turismo aqui, que é a região do Jalapão. Palmas, por si só, já é uma cidade turística, né? Que é pouco explorada. O pessoal vai pro Jalapão, aqui é muito mais bonito. O Jalapão é lindo, mas assim, Palmas tem muita coisa bonita. Tem mais de 100 cachoeiras aqui. Enfim, várias praias. E, e aqui tem pessoas com estruturas corporais das mais variadas. Tons de pele dos mais variados. Aqui você tem desde aquela pessoa negra, black, ultra, a pessoa mais não posso nem dizer que eu sou negro, mas também não sou um pardo assim, mais Pardo. mulato. E pessoas brancas quase transparentes, albinas aqui, É. e chineses e pessoas morenas. Você tem de tudo. Pessoas altas, pessoas com mais de 2 metros de altura, pessoas. Sim. É bem diverso. É É bem bem diverso. diverso. É bem diverso. Então, é um campo muito bom e pouco explorado, que esse método que você estudou, né, desenvolvido por esse especialista, ele traz possibilidade da pessoa agregar mais valor à sua imagem Exato. de uma forma mais sofisticada, de uma É. forma, vamos dizer, não tão simples, mas que ele pode
representar aquilo que ele quer, representar mais poder, representar mais tranquilidade, representar mais atratividade, né? Exato. Olha, Jax, eu costumo dizer que o método Kibe, ele faz você ser vestido de você mesmo. É onde você não necessariamente você tem que replicar o que ficou bom no outro, mas você vai entender a sua arquitetura, a sua estrutura corpórea e vai entender o que é que funciona para você. Revelar sua própria essência. Exatamente. Então, é um método que ele não é que é novo, né? Que foi em 1988, então já temos aí 37 anos, né? Que existe esse método, mas ele é pouco divulgado, né? E pouco usado pelas consultoras de imagem. Até porque também, embora eu creio que sempre existiram consultoras de imagem, mas era restrito a um público muito pequeno. Pessoas Muito. que tinham mais conhecimento, mais poder aquisitivo também e que se preocupavam com isso, né? Só que hoje, com a internet, a imagem ela se tornou uma coisa muito presente na vida das pessoas e necessária, né? Todo mundo quer vender a sua melhor imagem nas redes sociais, no trabalho e tudo. Muitas pessoas que eram, às vezes, pouco, assim, eram mais relapsas com essa questão da imagem, mesmo elas não querendo, elas são obrigadas, né? Então, eu acho que isso deu um boom nesse mercado que vocês atuam, né? Sim, A hoje rede social foi um foi diferencial. total. Hoje, com o advento dessa preocupação com a imagem, as pessoas entenderam que imagem não é mais futilidade, né? Porque até então, até pouco tempo atrás, diziam que era comum a gente ouvir dizer que nós não deveríamos julgar o livro pela capa, né? Tem até esse dito popular. Mas sim, a gente acaba julgando sim. Nós somos Sempre julgo. sempre somos seres julgadores, né? Então, assim, o julgamento e ele é rápido. A gente demora menos de 3 segundos para julgar uma imagem. Então, assim, como que a imagem ela não é importante? Eu sempre falo que antes das pessoas comprarem de nós, elas compraram primeiro a nossa imagem. Quando você chega ali para conversar com uma pessoa, você só vai fazer uma formalidade, mas quando ela te viu ali nos primeiros 3 segundos que ela te julgou, ela já sabe se ela vai comprar de você ou não. Mas a pessoa, ela tinha uma boa imagem e tal, aí eu conheci a pessoa e não achei lá essas coisas. Ou então assim, nossa, a pessoa estava tão simples, ou não tava meio desleixado, mas eu conheci uma pessoa tão inteligente, uma pessoa que Acontece. Acontece. Porém, a imagem, uma boa imagem que gera aquele primeiro impacto, ela gera interesse da pessoa conhecer. Total. Como é que a pessoa vai conhecer se ela já de cara já não se Já não se interessou? interessou. Porque já não foi atrativo. Isso funciona para tudo. Desde um prato, um alimento que você vai consumir, quando ele é bonito, é atrativo, você sente mais interesse, né, em degustá-lo. Exato. Também a questão o veículo que você vai comprar. Você chega, o veículo está todo amassado, todo arranhado. Às vezes ele está perfeito, né? A mecânica, a motorização e tudo, mas você não vai. E às vezes o veículo está todo detonado, mas ele está visualmente lindo, né? Impecável ali, a pintura, tudo. Então, o ideal é que a gente queira o veículo lindo por fora e com a mecânica perfeita. Exatamente. Da mesma forma, o prato, ele esteja apresentável, esteja bonito na sua apresentação e que também seja delicioso, saboroso, tenha né? Ser sabor, saboroso. né? E da mesma forma, você, como ser humano, você profissionalmente vai se apresentar, dependendo da sua carreira. Por exemplo, você precisa ter autoridade, você precisa demonstrar credibilidade. Você não vai demonstrar credibilidade de short curtinho e sandália havaiana e chegar numa reunião, né? Ou chegar com a roupa desalinhada, né? Sem passar, Exatamente. com o cabelo sujo. Um botão para né? cima, outro para baixo. Exato. Então você não gera credibilidade. Eu sempre falo o seguinte, que se você pode facilitar a sua jornada, por que não? Né? Se a moda, se a sua imagem é um meio de que você pode facilitar você chegar mais rápido onde você quer, por que você não vai usar? Só porque você vem com preconceito dizer que moda é futilidade? Eu te provo que você consome moda o tempo inteiro. Mesmo você que diz que não consome moda, você acaba consumindo moda. Você quer ver um exemplo? Todo dia nós somos obrigados a escolher alguma coisa para vestir, correto? Do contrário, nós sairíamos nu e seríamos presos por atentado ao pudor. Né? Então, é claro que você consome moda. Mesmo que seja de forma inconsciente, você não tenha consciência disso, mas você acaba consumindo moda. Todo dia você consome moda. Eu falo assim para as minhas clientes. E consome julgando as pessoas, julgando as pessoas. Né? Fulano tá bonito, fulano tá feio, fulano tá bem gosto vestido. Gosto dessa imagem, não gosto. Eu sempre uso esse exemplo com as minhas clientes. Eu falo assim. Olha que imagem linda, poderosa. Linda, Desculpa ter né? te interrompido. Linda. Eu sempre falo assim, o nosso guarda-roupa, o nosso closet, ele é a nossa grande coleção.
né? É a nossa coleção. E o nosso dia a dia, ele é o nosso desfile diário. Então, a gente tem que escolher. É interessante que se escolha como que você quer se apresentar no seu desfile diário. Se não for para arrasar, não sai de Não sai. casa. Eu tenho essa máxima comigo. Se não for para arrasar, eu nem vou. É, eu gostei dessa parte porque a gente pode explorar a questão de como às vezes as pessoas elas querem parecer mais bonitas, elas querem ter uma apresentação melhor, mas parece que elas não sentem a confiança necessária para fazer isso. Existe essa questão da falta de confiança. Às vezes, antes de Total. tratar a imagem, a pessoa às vezes precisa tratar o psicológico dela, a Total. saúde mental, para que ela sinta a confiança de que ela tem que melhorar a Sim. imagem. Uma das coisas mais, um dos tabus grandes que tem nesse meio é, primeiro, de achar que para se vestir bem ela vai ter que gastar muito. E não se trata disso. Não tem nada a ver. Ela tem que escolher Tem que melhor. saber escolher bem. Às vezes, e não tem nada a ver em comprar marcas caras, né? Inclusive, hoje em dia, o que tá em alta? É o estilo old money, né? Que é o luxo silencioso. Você não ostentar marcas. Então, você saber que você tá usando uma camisa bonita, mas não necessariamente de uma grife, mas que ela esteja limpa, bem passada, que seu cabelo esteja limpo, você escove bem os dentes, você usa um bom perfume. Porque quando a gente se arruma, se apresenta, se arruma para ir para o nosso trabalho, é um gesto de amor com os nossos colegas de Não trabalho. adianta estar bem vestido e É. chegar fedendo no trabalho, Não, né? Tem que ter um não. bom perfume, tem que tomar banho, né? O Exato, básico. é o básico, né? E qual foi a pergunta que você fez que eu esqueci? Não, eu falo sobre a pessoa às vezes ter que tratar o psicológico primeiro Ah, para sim, depois tratar a imagem, né? exato. Porque às vezes ela não sente nem a confiança, não vou vestir essa roupa porque não vai ficar bem em mim, ou É, tem gente que é assim, total, total. e às vezes a pessoa até assim já é bonita naturalmente, mas ela não sente confiança de que É, ela apresenta uma boa imagem, né? exato. Quando o meu cliente faz consultoria comigo, é sobre autoconhecimento mesmo, né? A minha formação, ela é o ser para vestir. Eu primeiro sou para depois transmitir aquilo que eu sou através da minha vestimenta, porque nós vestimos os nossos comportamentos, né? Os nossos pensamentos. Então, é interessante que eu consiga alinhar o meu pensamento com a minha vestimenta para que eu consiga a minha verdadeira harmonia. A verdadeira harmonia está em a gente fazer esse casamento perfeito. Eu já vou aproveitar e fazer um corte aqui e fazer uma pergunta assim bem, a Vamos lá. beleza, ela abre portas mesmo? Você tem oportunidades melhores quando você é mais bonito ou quando você está mais bem apresentável ou não é bem assim? Totalmente, totalmente. Eu não me entendam como uma pessoa presunçosa, não é nada disso. Mas eu tenho o meu exemplo, né? Depois que eu passei a me vestir mais, eu me acho uma mulher bonita sempre, não que eu sempre me achei uma mulher bonita, né? Eu sou uma recém bonita. Tem o quê? Tem uns 10 anos que que eu me conheci uma mulher bonita, que eu me vi bonita de verdade. Eu fui a primeira beleza mapeada, foi a minha, né? Então, quando eu me senti bonita, Você foi sua primeira minha cliente. primeira cliente, né? Então eu primeiro fiz o meu visagismo, então eu desenhei meu cabelo, eu fiz a minha coloração, então eu pude escolher melhores as minhas maquiagens. Então, quando eu fiz esse refinamento na minha imagem, as coisas para mim elas andaram, não é que foi rápido, mas a jornada parece que ficou mais fácil. As portas se abriram mais Foi sim. mais suave. Sim, foi muito mais suave pela imagem mais bonita, sim. E talvez até porque te gerou mais confiança em si mesma também, né? Exatamente. Eu sempre falo que uma mulher maquiada, ela é capaz de tudo. A gente pode estar triste, mas se você se olhou no espelho, vestiu uma roupa legal, passou uma maquiagem, então você foi a primeira pessoa a se dar credibilidade. Então, automaticamente, você transmite isso para as pessoas e você acontece melhor no seu dia, no O seu dia a dia. autocuidado ele é essencial, né? Essencial. Tanto para homens quanto para mulheres, né? Totalmente. Os homens eles têm mais dificuldade eu percebo isso, né? Não é que eles têm mais dificuldade. O homem não é que ele tem mais dificuldade. É porque às vezes o próprio meio que ele está inserido meio que força ele a, não, eu percebo, às vezes, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é um cara muito bonito. E eu vejo que isso gera uma espécie de inconformidade ou insegurança nos outros homens, nos outros amigos, sabe? Aí tá o tempo todo criticando ele. Ah, mas você usa... E ele é um cara estiloso, ele gosta de se vestir bem e tudo. E aí às vezes eu acho isso interessante, porque, por exemplo, eu não sinto esse tipo de insegurança, até porque eu não tô competindo com ninguém, né? Vamos dizer assim, eu tô fora do mercado. Mas o pessoal critica o cabelo, critica a postura, critica se o cara faz uma academia, critica o corpo que o cara
tem um corpo bonito, tem um corpo atlético. Aí todo mundo tem que ter a barriguinha de cerveja, todo mundo tem que estar na média ali para os outros não se sentirem É. desconfortáveis. Já com as mulheres eu vejo que não é bem assim. Existe uma competição para ver quem tá mais bonita, né? Mas existe isso também, Jacques, dessa crítica. Às vezes até velada, mas existe essa crítica, sim. No meio No feminino meio também feminino também tem. tem. Porque quando você malha, né, que você se preocupa com a sua estética, você se veste bem, você vem com essa preocupação, né, e você acaba que acontece melhor na vida, é como se você desse um soco na mediocridade das pessoas. Você está dizendo para as outras pessoas que é possível elas também adquirirem essa imagem É meio que uma autêntica. hipocrisia também, porque a pessoa quer aquilo que o outro tá fazendo, ela quer aquele corpo mais legal, ela quer se sentir bem, ela quer, sei lá, emagrecer se ela estiver acima do peso, ou às Ela vezes quer ela se quer vestir ganhar mais bem. peso se ela É, for magrinha e quiser um pouco exato. mais de músculo, ela quer se vestir tão bem, mas ela não sente confiança, o psicológico dela às vezes não tá legal, É, e ao invés de falar assim, não, o que ela tá fazendo para ficar assim? é. Não, eu vou criticar para que ela não faça para me Exato, sentir para eu na me sentir média. exatamente, exatamente. Então ela não tem coragem de fazer o que a outra pessoa está fazendo porque ela é preguiçosa ou porque ela não tem o ou acredita, mais uma vez, acha que moda é caro, né? Que a imagem ela é cara, então ela acredita que não tem um investimento para fazer na imagem dela, então é isso que acontece. Ela critica para se sentir melhor, porque ela quer que a outra pessoa também se iguale a ela e não que ela eleve o nível dela. Pois Né? é, e isso é terrível, porque vai nivelando por baixo, né? E a pessoa, às vezes, ela tá se privando de ter autoestima melhor, de ser mais feliz, né? Eu tô conhecendo você hoje, né? Mas eu tô vendo assim, você tem segurança no que fala, você demonstra que sentiu mais alegria depois de ter passado por esse processo de você mesmo ter sido sua consultora Sim, de imagem, de moda. E é uma coisa que todos poderiam ter acesso, né? sim. Mas E não precisa é ter caro. coragem, né? É coragem. É mais coragem do que dinheiro. É, exatamente. Por exemplo, eu tô usando esse chapéu, né? Muita gente Para nossa cidade pode parecer estranho. parece estranho, né? Só que, além de ser bonito, aqui é até mais necessário, porque o sol aqui queima Olha, eu tenho essa missão. forte. Eu tenho essa missão de ensinar as mulheres de Palmas a usarem chapéu. Aqui o sol é muito quente e o sol ele envelhece a gente, né? Ele desgasta bastante a pele, Muito, né? A nossa, saúde total, da pele. total. Então, além de ser um acessório lindo, né, que no visagismo, quando a gente usa chapéu, a gente traz a atenção para a região da cabeça, ou seja, você mostra que você é um ser pensante. Então, é um excelente acessório para as mulheres empresárias, mulheres de negócios aí que vão encontrar um cliente numa cafeteria, por exemplo, pode usar um bom chapéu de palha, bem estruturado. É claro que respeitando o seu visagismo, tamanho de chapéu, porque tem tudo isso. Às vezes usar um chapéu muito grande, aí vai ficar desproporcional. Então é preciso estudar as proporções para a gente realmente definir a melhor Quando modelagem. foi que você começou a se interessar pelos chapéus? Bom, desde quando eu comecei a estudar mais a fundo a moda, né, que eu fiz o curso de consultoria de imagem em Belo Horizonte, eu me apaixonei por uma estilista francesa, a Mademoiselle Gabrielle Coco Chanel. Ela é a minha grande musa inspiradora. Tanto é que eu tenho muita referência dela em mim. Eu uso as pérolas, eu gosto muito de usar preto com pérolas. E esse chapéu aqui, o chapéu Paris, que foi criado por ela. Que é inspiração, ela se inspirou nos homens. Chanel tem muita inspiração dos homens, do guarda-roupa masculino, que ela trouxe para nós mulheres. E esse chapéu aqui é um exemplo. Ela se inspirou nos homens e criou um chapéu mais Ela simples refinou uma moda que era usada pelos homens, refinou para ser para as usada por mulheres. mulheres. Porque na época do Rococo, as mulheres só usavam aqueles tons pastel e os chapéus, eles eram, os chapéus, Chapéus. né? Os chapéus, eles eram cheios de penas, pesados, Extravagantes. extravagantes, difíceis de serem usados. E Chanel, ela entendeu muito cedo que a elegância é simples. Você não precisa ter tanto ornamentação para ter uma imagem bonita, para ser elegante. Então, ela olhou para os A homens. elegância é simples, Ela é né? simples. Inclusive, os cálculos de matemática, os mais simples são os cálculos mais elegantes. Né? Então, uma regra de 3, ela é extremamente elegante porque ela é simples. Né? Então, a moda é isso. Então, quanto mais simples, mais elegante você se torna. E esse chapéu aqui é um exemplo. Então, na época do Rococó, que as mulheres usavam aquele coisa cheia de parafernália, né? Então, ela achava pesado, desconfortável. E aí, ela criou esse chapéu aqui.
E É ela bonito, prático, fácil de fácil usar e elegante, e você acha em qualquer em lugar. qualquer lugar. Não, não é bem assim, Não, eu não. falo assim, esse estilo de moda mais simples. É mais É, exato, claro, um exato. chapéu desse você não vai encontrar em qualquer lugar, mas eu É, falo assim, o preto básico também que vem dela lá, né? é. E outras questões, uma roupa com um acessório simples. Pérola é caro, uma pérola original é caro, mas hoje a gente tem outras Inclusive, foi subterfúgios, né? ela que nos ensinou a usar bijuteria. As mulheres, porque qual era a grande intenção da Chanel? Era trazer a facilidade, trazer o fácil. Então, as mulheres mais com poder aquisitivo menores, elas não tinham dinheiro para comprar uma joia cara. O que que ela fez? Ela foi e criou as bijuterias. A Então, moda fica mais mais acessível. acessível, né? Então ela criou as bijuterias e os colares de pérolas da Chanel que é uma marca registrada dela, inclusive nos últimos registros dela tem ela com os grandes colares de pérolas dela. Então aquilo tudo era bijuteria. Então ela usava para demonstrar que não necessariamente você Não precisava estar precisa ser com uma joia um negócio caro caríssima. para você ter beleza, para você ter imagem de moda. A joia é a pessoa. É a pessoa. É a pessoa. O adereço ali é um acessório É. apenas, né? Eu Por isso que sempre chama acessório, né? Não é acessório. o principal. O principal é a pessoa. Exatamente. Então, assim, depende de quem usa. Então, quando você entende que os seus acessórios eles estão harmônicos com a sua vestimenta, que você tem segurança, então você banca a sua vestimenta. Então, você transmite automaticamente mais elegância, porque você traz mais confiança. Tá vendo? Seja você o principal e não o acessório. O acessório são as suas roupas, É acessório, o nome já... suas bijuterias, suas joias, né? É, Seja você o principal. E para você ser o principal, você tem que conhecer como que você pode revelar a sua essência, a sua imagem melhor. E às vezes você precisa de uma consultora de moda, consultora de sua imagem pessoal, né? exato. E quando, por mais que você tenha falado, né, que o que te levou a fazer esse curso, a começar a atuar nesse mercado de trabalho, foi meio que uma necessidade que apareceu ali na sua loja de roupas. Mas a gente sabe que não é só isso, porque para você ver isso como um complemento da sua atividade é uma coisa, mas para você vislumbrar uma carreira, teve alguma coisa a mais ou não teve? Teve, O claro. que que teve a mais assim que você sentiu? Falou assim, não, eu vou viver disso. Quando eu comecei a atender fora da loja, como consultora de imagem, eu percebi que o mercado ele está aquecido, né? Então eu entendi. Aí o que que eu fiz? Não, eu vou me aperfeiçoar nesse negócio que é consultoria de imagem, vou estudar mais, então foi o que me fez. Eu não fiz só um curso, eu fiz vários cursos, né? Então, porque eu que realmente quis entender a fundo para eu conseguir ajudar a realmente fazer com que a pessoa adquira autenticidade na imagem dela, para que, sabe? Então, o meu primeiro, a minha principal, como é que eu vou fazer, de transicionar de carreira mesmo, foi a percepção de mercado Ah, aqui em Palmas. pode parecer que eu estou repetindo a pergunta do começo, mas eu entrei nesse assunto de novo para que a gente chegasse nesse ponto para fazer uma pergunta que ela não foi feita ainda e ela é pertinente. Quando você vai fazer uma transição de carreira ou buscar empreender em alguma coisa. Você é uma consultora de moda, você fez um curso para aprender a melhorar a imagem das pessoas, a entender o máximo possível sobre moda, porque é uma coisa que nunca acaba, você nunca vai entender tudo, mas você vai entender o suficiente ou mais que o suficiente para trazer qualidade para os seus clientes. Uhum. Mas nesse curso, eles te ensinam também gerir o seu empreendimento, a sua carreira? Ou Não. você teve que aprender isso fora ou aprender aos trancos e barrancos mesmo? Como é que tá? Porque assim, eu ofereço um serviço, eu recebo algo por isso, eu preciso fazer negociações, eu preciso fazer parcerias e eu preciso gerir esse dinheiro que está entrando, eu preciso gerir o dinheiro que está saindo com os Uhum. custos que eu tenho, e se Uhum. eu não fizer isso muito bem, eu acabo levando prejuízo. Sim. Você está conseguindo conciliar isso e como é que foi para você aprender isso? Ou você já é uma pessoa que já tinha isso meio que intuitivamente? Bom, eu na minha formação não teve essa parte financeira, nem na época da enfermagem, né? Que fui deveria ter na grade curricular, né? Até eu acho que. Devia ser desde a educação básica, Eu né? Você acho, eu gerir. acho. E principalmente quando você está numa profissão, eu acredito mesmo que deveria ter essa matéria. Tem gente que Mas ganha muito dinheiro, mas não retém, não né? retém. Pois é. Eu confesso que eu ainda estou em aprendizado. Porque como eu não tive formação bonitinho, né? Então eu estou aprendendo realmente com a vida. Então
tem sido um dos grandes desafios da minha carreira, essa questão do gerenciamento do meu dinheiro. Mas eu tenho sorte que a minha irmã, que é a minha sócia, ela é uma economista nata, assim. Ela nunca fez curso nenhum, mas ela é muito boa nisso, sabe? Ela já nasceu com esse talento de Ela gerir dinheiro. retém. Ela é Eu tenho danada. uma irmã que é assim. É, Eu chamo ela de mão de vaca, mas na é. verdade ela é a que sabe gerir melhor os recursos que tem. Às vezes ela tem menos recursos e acaba retendo muito mais do que os outros que Sim, têm eu, mais. eu, eu sempre digo que eu e ela, nós somos um match perfeito. Porque eu sou a parte fantasia, eu sou a pessoa que mais vende. Eu vendo muito, graças a Deus. E ela sabe gerir. Então, eu tô aprendendo a gerir, eu sei guardar dinheiro, eu sei investir, mas não tão bem quanto ela. Isso E eu aí admito. um aprende com a outra, É, né? Porque tem exato. gente que tem mais dificuldade com o social, tem gente que tem É com o o caso social que eu dela. falo assim, tem gente que é melhor Ela é com mais finanças, introspectiva. introspectivo, tem gente que já é melhor com vendas, com fazer as relações públicas, né? Lidar com pessoas. E às vezes, se você não é muito bom em uma coisa, foca no que você é bom. A gente sempre fala que todos os episódios que a gente faz quando tá falando de empreendedorismo, foque naquilo que você é bom. Ah, mas eu não sei o que eu sou bom. Vai testando, uma hora Até, você descobre. você As vai achar. pessoas vão falar para você. É, Às vezes, mesmo que você não perceba, mas, nossa, você fala bem, ou nossa, você é bom com números, você é bom em atender as pessoas, você é simpático, ou seja lá o que for. Usa isso que as pessoas te dão como referência para que você potencialize isso. E aquilo que você não é bom, contrate alguém para te é, ajudar que seja bom no que você não é bom, ou aprenda, né? Aprenda gradativamente o suficiente para você não passar perrengue, não ser exato. enganado, ou então não perder aquilo que você está ganhando no que de fato você é bom, né? Exatamente. Exatamente. Tem gente que é bom em escrever, tem gente que é bom em falar, tem gente que é bom em fazer trabalhos manuais, então explore aquilo que você é bom. Para mim, sempre me diziam que eu estava muito bem vestida. Então, isso, durante toda a minha vida, eu ouvi isso. Então, eu fiz disso um negócio. Transformar isso É, em eu dinheiro. vou fazer dinheiro com isso. Eu tava lá nos plantões e as meninas me perguntando: onde você comprou essa calça? Nossa, que crocs legal. Como é que você montou essa crocs? Que bolsa linda. Onde Isso foi? no ambiente de trabalho No que ambiente. basicamente está todo mundo padronizado, né? E Exatamente. você conseguia se Sim, destacar. porque eu estava sempre usando um coque muito elegante, né? Ou usando um brinco, não necessariamente um brinco grande, porque afinal de contas eu estava no ambiente de saúde, mas um brinco elegante, as unhas bem feitas. Claro que eu não usava a unha grande, mas sempre o esmalte muito bem passado, né? Usava as cores. Então, isso chamava a atenção. Então, mesmo ali dentro de um local insalubre para moda, eu conseguia transmitir moda. Eu conseguia transmitir elegância. Você conseguia, às vezes, melhorar o dia dos pacientes, né? Olhando Total. ali, pelo menos não sentir que tem uma pessoa com a seringa, É, toda descabelada lá com a seringa para aplicar alguma coisa. Chegava pelo menos elegante, né? eu tive Ele vários ia levar pedidos. uma agulhada com elegância. Tive vários pedidos de casamento, inclusive, durante os plantões. Aí o pretendente já estava com o pé na cova, às Ela vezes. tava mais fácil, né? Falando de profissões, existem profissões que as pessoas se vestem melhor do que as outras? Ou você acha que não tem muito isso? Tem sim. Por exemplo, a advocacia é uma profissão que ela pede mais peso na imagem, né? Então, As nossas advogadas e advogados se vestem, via de regra, melhor do que as outras profissões. deveriam. Nem Elas, todos, né? elas deveriam sim, porque a profissão ela pede mais seriedade, principalmente as mulheres que estão na advocacia, porque não é, agora a gente vai entrar aqui em outro assunto, não é segredo para ninguém que ainda temos a questão do machismo, né? A mulher, para ela imprimir autoridade, ela tem que, às vezes, demonstrar muito mais competência do que um homem, por exemplo, para ela conseguir uma negociação ali no mundo da advocacia. Então, elas deveriam usar a vestimenta em favor delas para facilitar essa negociação, né? Uhum. Então, assim, É mais uma ferramenta que potencializa o seu potencializa. talento no trabalho, né? Isso, porque é um público predominante de homens, né? Na advocacia ainda é de homens. E mesmo os homens nessa profissão geralmente são mais vaidosos, né? Exato, exato. Então, assim, não é que elas têm que ficar mais arrumadas, mas, por exemplo, uma médica no centro cirúrgico, normalmente ela tá com scrub, né? Não necessariamente ela não vai estar lá com um terno, usando um blazer, por exemplo, diferente de O uma cliente dela vai advogada. estar Vai desacordado estar mesmo. desacordado mesmo, né? Normalmente, né? Então é mais fácil. Então, são imagens diferentes, né? Mas que o peso de uma advogada, que
pede muito mais peso na imagem de uma advogada, isso não tenho dúvida. E, curiosamente, essa semana passada eu estava conversando com um advogado e a gente falando justamente sobre isso, né? A gente estava brincando com ele que ele estava com a barba bem. Ele falou, vai fazer essa barba para o cliente chega, não vai achar que assim, eu vou com o advogado que tá mais arrumadinho, que parece que é mais. Tá ganhando mais dinheiro, né? É, As pessoas têm tem esse julgamento. esse julgamento de que quem tá mais bem vestido tem mais dinheiro. E se tem mais dinheiro, tem mais poder, ou tem mais competência, ou tem mais Exatamente. habilidade. Não quer dizer que isso seja verdade, é óbvio. Mas, assim, na média, é o que as pessoas vão pensar. Exatamente. Não tem como fugir disso. Não. Aí aqui entra uma frase da minha musa inspiradora, que é da Chanel. Que, além de ser, você precisa parecer ser. Então, parecer ser é muito interessante. Eu ouvi algo parecido de um professor de comunicação que eu tive quando eu era policial militar, quando no curso de formação. Ele era jornalista, jornalista ainda é vivo ainda. E eu nunca esqueci. Ele falou assim: não basta ser verdade, tem que parecer verdade. Então, é o mesmo Ah, é lógica. verdade, mas ninguém tá acreditando. Tem que parecer verdade. Não basta ser verdade, tem que parecer verdade. Eu acho que, igual você falou, se aplica também à moda, A né? moda, completamente. Não basta você ser, você tem que Tem que parecer. parecer ser. Principalmente se for profissionalmente falando. Porque o cliente ele vai te procurar, seja um advogado, seja qualquer profissão, né? As pessoas até brincam, né, com o personal trainer. O personal trainer que tá meio fofinho e não passa muita confiança. Você não vai Às nele. vezes ele é um personal excelente, Mas ele mas não as aplica pessoas nele. vão julgar ele, É. né, de alguma forma. Não quer nem saber se ele tá com problema de saúde ou se ele não é uma pessoa vaidosa, mas assim, ó, eu quero estar igual aquele ali, ó. Aí eu vou para aquele ali. Você tem que ser o que vende, né? Exatamente. Eu tô gostando muito do assunto. Eu não quero acabar a entrevista agora, não. Eu quero seguir mais. Quando você começou, como foi a sensação assim quando você começou a ganhar o primeiro dinheiro com isso? Agora nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de grana, vamos falar de dinheiro. É, foi, você já esperava por isso ou meio que te surpreendeu? Caramba, eu tô recebendo por isso Bom, e foi um bom pagamento? foi. O primeiro foi simbólico. O primeiro pagamento foi bem simbólico, né? Eu posso até falar em valores, eu acho que não tem problema nenhum aqui, né? Aí é pra você. Eu Aqui não tenho problema. você pode falar o que você quiser. Tá, então tá. A primeira consultoria de imagem que eu vendi por R$ 900. Foi a primeira. Foi a minha cliente que eu já vim lá de Belo Horizonte agendada, né? Era a minha cliente da loja e ela queria fazer a revitalização de guarda-roupa. Então, eu vendi a coloração e a revitalização de guarda-roupa por R$ 900. Essa foi a primeira. 1 ano e meio depois, aí eu fui aprendendo, eu fui estudando tal, eu fui estudar mercado tal. Eu ganhei de uma vez o meu primeiros R$ 10.000, assim, como consultora de imagem. Então, assim, pra mim foi... Nossa, que sensação Você falou, massa. agora vai. Agora eu acertei no negócio. É isso, né? Então, Valorizou o passe. sim, foi maravilhoso. Foi uma sensação ímpar, E se a pessoa indescritível. pagou, obviamente ela ficou satisfeita. Total. Se a pessoa te paga R$ 10.000 por uma consultoria, na visão dela, ela tá ganhando muito mais. Claro, Ninguém vai te claro. pagar mais do que ele tá Exatamente. recebendo de valor agregado para Exato, ele, né? exato. Então, para você ver, acesse o Instagram dela, mande uma DM lá, faça seu orçamento para você melhorar a sua imagem. E quem sabe você consegue um preço mais camarada aqui, fala que viu pelo Esfera Podcast e já se inscreve aí, siga o nosso perfil no Instagram, lá no @Esfera Podcast, curta, comente, compartilhe. Se você gostou desse episódio, está gostando, comenta aí o que você achou, tem alguma pergunta, coloca aí, eu vou convidar ela claramente para vir aqui em outros momentos falar sobre assuntos mais específicos, né? A gente está conhecendo ela, conhecendo um pouco do trabalho que ela realiza aqui na nossa cidade, né? Você atende outras cidades também, outros... Atendo hoje Gurupi, Araguaína e essa cidade próxima a Couto Magalhães, como é que é o nome? Guaraí, Gurupi e Araguaína e Palmas, hoje. E aí tô querendo entrar... Pagando bem, você vai até Vou, moço, pra onde for. vai até para Fortaleza, É. para Rio de Janeiro. Tenho ambição de ir para Porto Nacional, que mesmo sendo aqui pertinho, não atendi ninguém de Porto ainda. Pessoal de Porto Nacional que tá querendo melhorar a imagem, hein? @helenildalmeida.moda moda. lá no Instagram, manda DM, faça seu orçamento e segue o Esfera Podcast também. E quem quiser acompanhar as minhas redes sociais pessoais, @silvio.jaca. Lá eu não coloco a minha rotina, porque minha vida é meio chata, mas a minha vida profissional é muito legal e é o que eu posto lá sobre a minha vida profissional na área do meu serviço público como perito criminal e aqui do nosso podcast também. E sugira
Nós estamos sempre abertos a sugestões de áreas que você quer que a gente traga um profissional aqui para falar sobre a carreira dele, sobre o empreendimento que ele está atuando. E nós vamos ficar muito felizes em compartilhar conhecimento com você. O ideal, esse podcast, ele foi idealizado justamente para trazer elementos e conhecimentos úteis para você e para sua família, para você que quer empreender. Mande esse episódio para sua filha, para sua amiga, para sua mãe, para sua irmã, para o seu amigo que gosta de moda também. Não é só mulher que gosta de moda, homem também gosta. E quem sabe você não se inspira em ter uma carreira dessa e seja também uma pessoa que atua na área da consultoria de moda, ou pode ser um parceiro dela. Se você tem uma Claro. loja de roupas ou de acessórios aí, né? Também pode te Claro, procurar, né? claro. E quem tiver interesse em fazer o curso de consultoria de imagem, não se acanhe. Eu não tenho esse medo de ter concorrente, não. Pode ir no meu Instagram, pode me perguntar Você também dá cursos. Ainda não, mas eu indico os cursos que eu fiz. Eu falo onde foi que eu formei, qual foi a pós-graduação mais relevante que eu fiz. Que se quiser entender do mercado, pode me chamar, a gente pode conversar tranquilo. Ou se você morar em Palmas, a gente pode marcar um café, um chá ou um vinho também é legal e conversar. Olha, tá vendo? Quando o profissional ele é bom no que faz, ele não tem medo de concorrência. Pelo contrário, ele quer que mais pessoas estejam no ramo. Então, assim, você também não tenha medo de concorrência. Se prepare, busque conhecimento, entregue um bom trabalho, que você não vai ter problema com concorrência. O mundo é imenso, tem bilhões de pessoas no Exato. mundo e o dinheiro circula em todos os lugares. Exato. Eu li um livro que é o Segredo do Amanhã, O Milagre do Amanhã para Empreendedores. Não sei se você já viu esse livro. Ele fala assim, que você tem que ser autoridade no que você faz. Quando você é autoridade, você não tem concorrente. Às vezes você vai dar cursos para aqueles que seriam seus concorrentes. Exatamente. Na verdade, eles podem ser... Você pode ser mentor das outras pessoas que atuam na sua área. No quando você é bom. futuro bem próximo. E até isso gera dinheiro. No futuro bem próximo, Jax. Aqui, já esse ano ainda, no segundo semestre, eu já vou gravar o meu curso. Eu vou dar curso para outros consultores de imagem. E aí, quando você for lançar o seu curso, está aberto aqui o espaço no Esfera Podcast para você Obrigada. lançar o seu produto digital. E tá vendo aí, pessoal? Existem várias maneiras de você empreender, existem várias carreiras novas, carreiras antigas, carreiras que já são consolidadas, carreiras que ainda vão ser criadas agora com inteligência artificial, com internet, com tudo se desenvolvendo. Tem carreiras que nem existem ainda e amanhã você pode ser um desses profissionais. Sim. Mas uma carreira como a consultoria de moda e de imagem, falando nessa questão de tecnologia, no que as tecnologias têm ajudado ou atrapalhado a questão da consultoria de imagem? Você acha que alguma coisa na tecnologia tem atrapalhado ou, na verdade, só está ajudando? Bom, atrapalha na parte do seguinte, às vezes a pessoa vai lá no Pinterest, pega uma referência de uma vestimenta e ela quer aplicar nela, ou ela chega para mim dizendo que ela quer aquela vestimenta, só que não orna com o tipo corporal dela. Então atrapalha nesse sentido, que a pessoa já vem com uma ideia errada formada. É que nem o manequim Né? 48 querer caber no 36. Aí não dá. Não vai funcionar. Facilita porque quando eu converso com o meu cliente, né, quando eu esclareço todas as nuances do atendimento, ele vai para a internet sim pesquisar para saber se, na verdade, ele vai validar o que eu falei para ele. Então, isso facilita bastante o meu trabalho. Primeiro então, tem os passa prós e pela contras. consultoria para depois ele pesquisar, que ele vai saber melhor o que encaixa, né, no perfil dele, Exato. né? E é muito bom quando quando eu tenho clientes parceiros, porque ele realmente se ajuda a se estudar. Porque quando ele entra na consultoria, ele vai realmente se entender. Para saber o que funciona para ele. E também relacionado com tecnologia, né? Eu creio que aí você me confirma ou me corrija se eu estiver errado. As redes sociais, elas, na verdade, abriram um mundo de possibilidades para a sua área de trabalho, né? Nossa, porque demais. as pessoas passaram a querer estar mais bem apresentáveis, Exatamente. né? Tem que ter a foto perfeita, o vídeo perfeito, o Reels perfeito. Exato. A cor, porque quando a gente está com uma cor que não é da nossa paleta de cores, a imagem, nós não ficamos tão bonitos, né? A gente fica normalmente com olheiras, com linhas de expressões muito evidentes. E quando você usa as cores a seu favor na hora de uma gravação, isso faz total diferença no seu vídeo. A cor da vestimenta, às vezes, realça o rosto. Exato, a maquiagem, né? Às vezes, eu quero um batom nude, por exemplo, das meninas, que é um batom nude. Aí vê o nude, que é esse que eu tô usando, vê em mim. Aí ela, nossa, eu amei esse seu batom. Aí ela vai lá e compra e não fica bom nela. Por quê? Porque não é o nude dela, não é o tom dela. Então, quando ela acerta no tom, né, que
realmente vai repetir, como eu disse aqui no início, quando eu repito as cores já que a gente realmente consegue gerar harmonia, ela vai ficar muito mais bonita no vídeo e com certeza vai gerar muito mais conexão com quem assiste. Parece outra pessoa, né? É. Parece filtro. Incrível que antes de fazer o curso, eu já assistia a alguns vídeos e eu pensava que aquele negócio era mentira. Quando passava o tecido errado, fechava, ficava feio. E aí, quando eu colocava o tecido que era da paleta da pessoa, fazia como se fosse um filtro mesmo de Instagram. E é realmente aquilo ali que acontece. E isso, a gente vê muito isso na arquitetura, na construção. Às vezes uma casa pinta de uma cor, faz uma mudança, a gente dá aquela, você parece outro lugar. E as pessoas não veem que dá para fazer isso com o seu O próprio próprio corpo, corpo. Exato. com a sua própria figura. Você falou uma coisa muito interessante. A nossa imagem, ela é muito importante. As Por exemplo, pessoas antes valorizavam mais, vamos dizer assim, os bens, né? é, Eu vou reformar minha casa, eu vou arrumar minha casa, eu vou pintar o meu carro, eu vou arrumar tudo isso aqui. Mas às vezes ele não se preocupava com ele próprio. E agora as é, pessoas estão tendendo a se preocupar mais com a própria mais com a própria aparência do que com aparência. a dos seus bens, né? Exato. Por exemplo, eu não sei como que é o piso da sua casa, eu não sei quais são as paredes da sua sala, quais são os móveis que você tem na sua casa, mas eu tô vendo aqui que você tá usando um paletó azul petróleo com uma camisa com risca rosa e branco. Então, assim, eu não sei como que é a sua casa, mas eu sei como que você está se apresentando hoje, né? Então, assim, tão importante quanto o seu conforto lá é a sua apresentação pessoal no momento por onde você transita. Aí você pode, vamos dizer assim, através da sua imagem, você pode recitar um poema ou você pode gritar, né? É Ou você pode sobre. ficar simplesmente mudo. É, É uma alegoria que a gente fala, porque às vezes a forma como você se veste e se porta, você pode estar gritando, você pode estar recitando uma poesia, você pode estar mudo. Outra questão que as pessoas às vezes têm curiosidade, né? Eu gosto de fazer as perguntas como qualquer pessoa que está ali assistindo faria, né? Às vezes as perguntas podem parecer meio simplórias, mas as pessoas têm curiosidade de saber. É, já salvou algum casamento, assim, tanto seja o homem ou a mulher sendo seu cliente por causa da questão da aparência? Você acha que até os relacionamentos eles podem ser melhorados. melhorados ou às vezes até resgatados ou salvos, né? Com certeza. Com a imagem? Com certeza. Eu ainda não peguei um cliente que estava em crise no casamento e eu ter essa oportunidade de... Mas tinha um solteiro querendo arrumar E um o relacionamento. solteiro arrumou. Ele hoje está namorando, está super feliz, porque ele se sentiu mais bonito, né? Então ele se sentiu mais confiante e ele conseguiu a mulher, a parceira que ele queria. Então, A autoestima a- reflete nas conquistas, totalmente, né? exatamente, porque ele é aquela questão de você ser a primeira pessoa a se dar crédito, né? Que você se olha no espelho, e você gosta, então quando você sabe que a sua imagem está boa, as outras pessoas também percebem. E isso é interessante porque é aquela máxima, né? Se você não se ama ou não demonstra que se ama, ninguém vai achar que você vai amar ela também, né? Exato. A outra pessoa. Porque, assim, pô, esse cara não cuida nem dele, será que vai cuidar de mim, né? Ou É, vai ter vai ter carinho comigo, não tá tendo carinho com ela própria, né? é. Isso é muito legal o que você está falando. Eu sempre no meu Instagram, quando eu vou falar nos meus stories, quando eu tô arrumada, eu sempre reforço. Eu digo, ó, eu já tô aqui pronta, bem bonita, pronta, né? Aí uma seguidora um dia veio conversar comigo. Nossa, eu no início eu achava você metida quando você dizia que você estava bonita, que você estava se achando, tal, tudo. Aí depois no story seguinte eu expliquei que esse me achar bonita nem sempre foi assim, né? Como eu disse, eu sou uma recém-bonita. Eu comecei, por exemplo, uma dor de imagem que eu tinha muito grande, que era o tamanho do meu seio. Porque quando eu fiquei adolescente e depois me tornei mulher, o padrão da mulher bonita era a mulher com seios grandes, né? A mulher com silicone. Tanto é que eu cheguei a juntar dinheiro 2 vezes para colocar silicone. Mas aí, por medo de cirurgia, acabei não colocando. E com o advento de trabalhar com moda, de trabalhar vendendo roupa, eu tive a oportunidade de vestir os vestidos com os decotes bem profundos e comecei a me achar bonita, mesmo de seio pequeno, usando aqueles decotes. Então foi ali que eu comecei a me curar, a fazer as pazes com o espelho e a me perceber uma mulher bonita. E às vezes, se você tivesse feito um procedimento, às vezes depois podia dar aquele primeiro impacto positivo, mas depois é uma coisa que não ia combinar Não ia combinar com a sua comigo. estrutura. E Exato. eu vejo muita gente falando sobre isso, tanto homens quanto mulheres, né? Igual você falou assim, o padrão era
o de seios fartos. Hoje não é Não é mais. mais. Hoje eu tô Você na percebeu? moda. Hoje eu Você tô na percebeu moda. que hoje não é mais, né? Não é. Teve uma época aí, eu tava ouvindo uma conversa sobre isso, na rodinha de conversa, digamos que antigamente o padrão era a mulher grandona, musculosa, voluptuosa, né? A paniquete. É, Passou essa fase, passou essa agora fase. virou a parte mais slim, agora as pessoas mais fitness, né? Fitness, né? Agora o padrão é o fitness. Nem muito forte, nem muito magro. É um magro definido. Isso. E assim, aquela coisa do quadrilzão gigante, seios fartos, no caso das mulheres, meio que ficou para trás. Então, assim, é igual a moda, ela é cíclica, É né? cíclico. E às vezes você quer se enquadrar num padrão que é cíclico. Aí daqui 10 anos, 5 anos, já mudou Já e aí você mudou. tá fora. Aí você vai ficar sempre enlouquecendo para estar se adequando a É, um padrão que não tem nada a ver com você. E exatamente. isso vai te gerar um problema psicológico, Uma né? dor de imagem absurda, às vezes disfunção de imagem. O que eu recebo principalmente as mulheres com distorção de imagem é absurdo. Inclusive saiu um estudo recente de uma faculdade que eu não vou lembrar aqui o nome da faculdade As agora. pessoas põem a saúde em risco por causa disso, né? Exatamente. Somente que 77% das mulheres, elas conseguem enxergar beleza em outras mulheres, mas elas não conseguem perceber a própria beleza. Olha que É muita que coisa. triste isso. Isso por quê? Isso é fruto de um padrão estético quase que inalcançável, que o mundo da estética ofereceu aí, agora que a gente está retrocedendo nos procedimentos estéticos, né? A gente já vê mulheres fazendo retirada de silicone, tirando os procedimentos que colocaram no rosto, para deixar... Às vezes a pessoa ela tem lá um rosto redondo e ela quer a estrutura de um rosto retangular e coloca a mandíbula e vai ficar desarmônico, não vai ornar, né? Principalmente quando ela for. Às vezes, de imediato, já não fica harmônico. Às vezes fica harmônico, mas vai passando os anos, a estrutura da gente vai Vai mudando, nossa mudando, pele vai ser natural. vai perdendo colágeno. E aí às vezes eu fico observando isso, né? A falta de aceitação das pessoas, às vezes até com a idade, né? As pessoas não querem mais envelhecer. E não tem jeito, o tempo vai passar de qualquer. E existem formas de você continuar bonita, bonito, de acordo com que o tempo vai passando, porque você vai se encaixando naquilo que é próprio seu, né? Uma pessoa com 20 anos é uma coisa, com 40 é outra, com 60 é outra. Não adianta falar que 60 é os novos 30, que não Não, é. não é. 60 é 60. 60, 60. Agora, dá para ser bonito com 60 anos, dá para ser bonita com 60 anos, de Fantástico uma você falar forma isso. saudável, né? Fantástico você falar isso. Eu até gravei um Reels no mês de fevereiro, que foi no meu mês de aniversário, quando eu estava completando 37 anos. Eu gravei justamente isso, a gerontofobia, né? A gente é o medo do envelhecimento. Eu quero vovô, não tem vovô mais, Mas só tem por quê? saradão. Isso é culpa da mídia. Você observa, Jax, que as princesas da Disney, elas têm em média de 15 a 18 anos. Então, quem eram as mulheres mais velhas? Eram as bruxas, eram as feiticeiras, as madrastas malvadas, né? Então, assim, a gente cresceu vendo esses desenhos animados, então Criou um acaba... estereótipo Isso é reflexo... etário. Então esse medo do envelhecimento, essa gerontofobia, é reflexo dessa época que a gente consumia esses desenhos animados. Pois é, mas lembre-se que a rainha é bonita, A e a rainha é rainha, bonita. a rainha usa coroa, então... Eu falo o seguinte, que até no vídeo que eu gravei, eu até falei assim, que a sabedoria de uma bruxa é muito mais interessante do que como é que fala? A A ingenuidade ingenuidade de uma adolescente, de de uma uma Branca princesa. de Neve, né? Que aceita qualquer maçã por aí. Então, assim... Não, as- já é estranho a Branca ainda tá morando com 7 caras, né? então, assim, tem tudo isso, né? Então, assim, é complicado. Pois é, e é assim, um assunto tão vasto que dava pra gente ficar aqui horas e horas Horas. falando, mas a gente pode fazer novos episódios sobre assuntos específicos. Perfeito. Já fica aberto o convite. Obrigada. Se você tiver tempo na sua agenda, que eu sei que está bastante concorrida, mas quando você tiver tempo, o nosso podcast está sempre à sua disposição aqui. Muito obrigada. E nós podemos falar sobre outros assuntos específicos, né? Sobre a moda feminina voltada para festas ou voltada para eventos profissionais, né? Porque a gente aqui trata mais de assuntos profissionais, né? Mas todo mundo gosta de um lazerzinho, todo mundo quer um entretenimento na vida, né? Claro. E tem a moda masculina, moda feminina, tem a questão do meio corporativo, né? Tem uma gama de assuntos que a gente pode trabalhar nisso aí. E como você ter acesso a algumas dicas, algumas coisas que vão fazer diferença na sua apresentação pessoal. Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, às vezes você vai prospectar um cliente,
Aí você vai chegar lá no seu cliente assanhado, com a barba por fazer, então a gente não vai gerar muita confiança, né? Principalmente dependendo do tipo de produto ou serviço que você está vendendo. Claro. Existem pessoas que te procuram pensando nisso, exclusivamente em vender mais? Ou. Sim, sim. Principalmente para fazer a coloração, né? A coloração como realmente sendo um gol na imagem. Por quê? É, é fundamental você usar as cores dentro da paleta próxima do rosto. Por quê? Porque 70% da nossa comunicação ela é aqui no rosto. As pessoas dificilmente elas te conhecem pelo formato da mão, dos pés, mas elas nos conhecem pelo nosso rosto. Geralmente as mães só para conhecer você É, por essas outras. exato. Então, para você. E venda tem tudo a ver com conexão. Então, quando eu uso uma cor que está dentro da minha harmonia, eu vou gerar muito mais conexão com o meu cliente. E a possibilidade de eu vender é muito maior. Você quer ver um exemplo? Aqui eu dou um exemplo claro de mim e você. Você está olhando aqui dentro do meu olho. Não tem nenhum momento você olhou para minha blusa. Porque essa tonalidade de blusa, ela é da minha paleta. Então, ela não chegou primeiro que o meu rosto. Você consegue olhar no meu rosto e não ficar o tempo todo desviando a atenção. É interessante essa questão e os acessórios, às vezes eles roubam não só a roupa, mas os acessórios eles acabam roubando a atenção das pessoas, né? Sim, E muita gente às vezes não se liga nisso, às vezes até pensa que é bom, mas dependendo do propósito que você tem naquele momento, naquela ocasião, ou com a pessoa com que você está lidando, seja um cliente, um colega de trabalho, ou às vezes você vai para uma entrevista de emprego, pode te causar um prejuízo ao invés de prejuízo. um benefício. Eu sempre, se é para ficar aqui um conselho, né, que você ainda não fez, não teve como ainda investir em uma consultoria de imagem, é sempre a descrição. Quando você vai para esses momentos assim, uma entrevista de emprego, vai conversar com um cliente. Então, assim, opte por coisas mais sóbrias, cores mais neutras, acessórios mais discretos, né? Porque a possibilidade de você errar usando uma corrente muito, muito pesada, ela é muito maior do que se você coloca um acessório mais fino, mais delicado, né? Mesmo que você ainda não saiba o seu quibe, mas não vai gritar, não vai chegar primeiro que você. Agora eu vou fazer umas perguntas bem sem vergonha mesmo, que é, Eita, tatuagem é bonito? É, assim, é claro, elegante? não vou fazer essa pergunta se é elegante, mas eu falo assim, na apresentação pessoal. Hoje a gente percebe que muita gente, é raro você ver uma pessoa que não tem uma tatuagem. E as pessoas hoje elas usam tatuagens enormes em várias partes do corpo, aparentes. Isso pode ser ruim ou dá para fazer com que isso também gere uma boa imagem para as pessoas? Não estou falando, gente, que se ter tatuagem tem uma imagem boa ou ruim. Mas, assim, depende da ocasião e da apresentação e o que você vai fazer, o seu propósito, né? Claro que nem todo mundo gosta de tatuagem. Eu, particularmente, eu acho bonito tatuagens, principalmente coloridas e tal. Eu não uso, eu não tenho nenhuma tatuagem, não faria. Porque, ainda mais agora, depois dessa idade, né? Você faz sei lá, um passarinho, depois vira um morcego. Mas você faz um tubarão, depois vira uma baleia. A questão é a questão estética, né? Às vezes, assim, a tatuagem chama mais atenção do que a própria pessoa. Isso pode ser um diferencial negativo ou pode ser um diferencial positivo em algumas situações? Bom, eu, como consultora de imagem, eu digo que é negativo, né? E olha, eu tenho tatuagem também. Eu tenho uma tatuagem que eu quis marcar a minha cicatriz. Foi um diferencial na minha vida, então eu quis registrar. Mas eu esperei 33 anos da minha vida para eu decidir fazer uma tatuagem. Então eu tenho só uma também. Mas eu te falo que uma pessoa muito tatuada, cheia de desenhos, etc., não fala bem dela. Não é legal, não é harmônico, né? Não é interessante. Eu fiz essa pergunta porque, claro, tem relação com o assunto que é a imagem, porque eu estava vendo inclusive é um brasileiro, acho que ele é DJ, salvo engano, só que ele é muito famoso fora do país, salvo engano na Austrália, eu me esqueci o nome dele. E ele tatuou 98% do corpo e fez algumas modificações. E ele é um cara jovem, né? Um cara era até um aspecto estético até razoável para homem. E aí ele começou a querer tirar todas as tatuagens agora. Depois vou até pesquisar o nome dele, que eu posso usar essa referência em outro momento aqui. Uhum. E ele disse que entrou em depressão porque as pessoas olhavam para ele esquisito e ele começou a se incomodar. Ele disse que no começo ele gostava da atenção que recebia
E agora, já numa fase diferente da vida, ele tá começando a se sentir mal porque ele sente que as pessoas desprezam ele ou de Uhum, alguma forma, né? uhum. Então eu fiz essa pergunta mais nesse sentido. Mas aí foi um exagero muito grande, né? Bom, eu conheço alguns artistas, conheço assim, né, de acompanhar a carreira via rede social, alguns artistas que têm tatuagem. Aí, você veja, um DJ, o cara é DJ, e ainda assim ele já demonstra arrependimento no excesso de tatuagem que ele fez, né? Então, eu acho assim, tudo é você equilibrar. Se você quer fazer uma tatuagem, eu acredito que você até possa fazer, mas é bom pensar muito antes de você tomar uma decisão de você fazer um negócio tão definitivo no seu corpo, Ainda né? mais jovem, que você tem um monte de coisas na cabeça que você acha É, que vão ser eternas e daqui 5 anos você você já mudou de despreza ideia. totalmente aquilo que É, você achava o máximo, né? exatamente. E tem outra questão também, né? A questão do excesso e a questão do que a tatuagem ela não é como uma roupa que você pode trocar. Trocar. Não Ela é pode. É definitiva, né? definitivo. Então, assim, um negócio que é, E é caro para tirar depois. é E dolorido. e dolorido, né? Eu nunca tirei. A minha tatuagem, ela é bem discreta. Eu quis fazer num local onde eu nem vejo ela também. Só vejo ela quando eu tô no espelho. É uma questão de motivação emocional, né? Não, Exato. não é uma questão assim mais de estética. Não, eu Foi uma quis. questão de, como é que a gente fala? Foi um momento na sua vida que você quis É, registrar de uma forma mais marcante. eu digo que foi o momento, sabe? Eu faço a analogia com a águia, que quando ela completa 40 anos, ela vai pro topo da montanha, ela tira todas as penas, arranca as unhas e bate o bico até arrancar também para nascer um Para novo, se né? Para se renovar. renovar. Então, assim, foi realmente um marco muito grande na minha vida e eu digo que é a minha cicatriz e eu quis registrar ela, né? Então, tá tudo bem você ter muita consciência do que você tá fazendo. E eu digo para você ter cuidado com o exagero, né? Assim como tudo na vida, tudo que que vem para nossa imagem, é preciso ter cuidado e tentar ao máximo equilibrar, não exagerar, E bons né? profissionais, né? Hoje no mundo de harmonização facial, botox para todo A lado, gente vê muita dentista não arranca mais dente, agora só aplica. é, E não é crítica, eu falo assim, tudo evolui, né? Mas tem pessoas que realmente, eu já vi procedimentos, né? Pessoas que fizeram procedimentos que se transformam em outra pessoa e fica muito mais estético mesmo. Mas tem gente que perde a mão e é, fica um negócio horroroso, aí né? é onde a gente entra na questão. Os nossos profissionais que trabalham com essa questão de colocar coisas no rosto, dificilmente nós temos profissionais visagistas, né? Visagem, que O é um que é o visagismo? visagismo. Deriva é um termo francês, visagem, que quer dizer rosto. Então, visagismo é o estudo do rosto. Então, um profissional que trabalha com procedimentos estéticos, aplicando substâncias no rosto, é de suma importância que ele entenda de formatos de rosto, né? De estrutura óssea e muscular, né? Para a composição do rosto como um todo, para não fazer aquela questão que eu falei. Às vezes a pessoa ela tem um rosto oval e ela quer aplicar uma técnica para deixar um rosto retangular. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Aí, ao invés de harmonizar, vai demonizar a imagem da pessoa. Ah, o meme aí da Vai demonização demonizar, facial. exatamente. Então, assim, é preciso muito cuidado. Então, se você vai. Não é que eu seja contra procedimentos estéticos, eu sou totalmente a favor. Eu ainda não fiz. Tenho que começar a fazer, afinal de contas, eu tô chegando nos 40, né? Então, o negócio aqui já tem que começar a dar uma adubada na planta para continuar bonito. Mas o dia que eu for fazer algum procedimento, com certeza eu vou investigar a fundo a formação desse profissional, saber se, principalmente no rosto, gente, o rosto, como eu disse, 70% da sua comunicação é aqui no rosto. Então, procure um profissional visagista. Procure um médico visagista. Tem visagismo para dentista, tem visagismo para médico, então procure um profissional visagista. Que eles, com certeza, eles vão saber te orientar da melhor forma possível para você realmente ter uma imagem coerente com o que você deseja e que seja harmônica. Às vezes você chega com um padrão de imagem, você chega lá com uma fotografia de um rosto totalmente retangular e você tem um rosto redondo, ele vai te dizer por A ou B por que aquela técnica não vai funcionar para você e vai te indicar a melhor técnica para você conseguir gerar a tão sonhada harmonia que você quer. Pois é, você que tem cara de lua cheia aí, você não acha que vai sair parecendo
aquele ator que faz o Superman, não, que não dá, né? Não dá pra fazer milagre. Dá pra melhorar alguma coisa, mas não dá pra fazer milagre. E tem gente que já tem mais facilidade, né? É. Que às vezes um procedimento estético já torna a É. pessoa num outro ser, né? Exato. E é preciso dizer, já que a gente está falando de visagismo aqui, é importante ressaltar que todo mundo tem beleza. Todo formato de rosto tem beleza, né? Você só precisa, muitas vezes, treinar o seu olhar para a sua beleza, para você enxergar a sua beleza de verdade. Porque às vezes você vem com um olhar viciado de um padrão que a mídia estabeleceu e aí você se acha feio, mas na verdade você não é feio. Você tem beleza. Você só precisa aprender a enxergar a sua beleza. Pois é. Que nem aquele meme do rapaz que lá na Irlanda ele é bonito, né? Parece o Nicolas Cage. Então, às vezes você só tá no lugar errado, né? É, Às vezes você é lindo na Índia, você é lindo aqui na região norte. Aqui a gente tem muitas pessoas bonitas de várias formas, né? é, Desde das raízes indígenas, quilombolas. exato. Aí aqui tem de tudo. Tem gaúcho, tem. Sim. Então, assim, a beleza, não é que a beleza é relativa. O que é belo. Quando você olha para uma coisa bonita, tem muita gente hoje que quer dizer, não, isso aqui é que é bonito. Meu amigo, bonito é bonito. E bela, Agora, bela. depende do contexto, assim, porque culturalmente algumas coisas não vão ser bonitas, mas em outra cultura aquilo é bonito. Uhum, Aos olhos daquela pessoa, aquilo é bonito. Não quer dizer que aos seus olhos, tudo que te apresentam e dizem que é bonito vai ser bonito, né? uhum. Tem coisa que você vai olhar e falar, isso é feio, É não feio. dá. E O- isso é bonito. Não adianta você falar para mim que isso é feio, que é bonito. Dentro da minha cultura ou do meu padrão, né? Mas quando eu pego, por exemplo, uma flor, né, que ela acabou de desabrochar, ela tá lá no auge da sua vida, eu não preciso convencer ninguém de que aquela flor é bonita, Exatamente. Se você né? tem muito trabalho para convencer É. com palavras, Então ela não é não é- bela, né? é, Então o belo a gente não pode jamais, em hipótese alguma, relativizar a beleza. A beleza ela não é relativa, ela é muito clara. O que é belo, né? E a beleza, ela é uma necessidade do homem. A gente precisa do belo, né? Scruton, que é um profundo conhecedor de estética, que ele foi professor em Paris, uma escola em Paris, ele fala que a beleza é uma necessidade do homem. E quando a gente nega a beleza, é como se a gente tirasse de nós um pedaço de nós. Então a gente precisa de contemplar o belo, sabe? Então é quando o homem se depara com a nossa mediocridade, quando a gente se depara com o sofrimento da vida, o que nos dá conforto, o que nos dá consolo é o belo. Tanto é que a gente costuma apreciar um bom quadro, a gente costuma apreciar uma vista, né? Então, é. porque a Quando gente as pessoas precisa estão meio disso. cansadas, estão meio tristes, o que é que elas fazem? Uma viagem para um lugar que tem uma paisagem Bonita, bonita porque e ela quer tudo. o quê? Dizer pro inconsciente dela que existe beleza e que aquilo a deixa bem, Exatamente. A né? pessoa vai para a praia, sol, ela não vai para uma mina de carvão, ela não vai para Exato, uma pedreira lá onde estão quebrando exatamente. pedra. Ela vai para um lugar bonito, agradável aos olhos, né? Que vai trazer conforto, primeiro aos olhos e depois para a mente, para a alma, né? Exato. Então, seja mais belo, procure uma consultora de beleza, uma consultora de imagem, de moda. E o assunto está muito bom. Eu sei que você tem seus agendamentos. E antes da gente encerrar, eu quero que você deixe aí uma mensagem para as moças jovens aí que ainda não decidiram que carreira seguir e o que elas podem encontrar no mundo da consultoria de moda, de beleza, de imagem, e se é uma carreira que elas vão conseguir não só se realizar pessoalmente, mas também ganhar uma grana legal, ganhar um Vai dinheiro ganhar. bom. Vai ganhar. Se for um bom profissional, você vai ganhar dinheiro. Olha, eu digo até que na consultoria de imagem, inclusive, já que você falou um negócio agora muito interessante, na consultoria de imagem tem gente, eu conheço pessoas que não são consultores de imagem, mas eles estão dizendo que são consultores de imagem para poder vender. Então, antes de dizer para as moças aí que pretendem galgar essa profissão, se você vai contratar um consultor de imagem, procure saber se ele realmente tem formação, porque tem gente dizendo, tem muita gente aí falando que é consultor de imagem, mas na verdade ele não é. Tá assistindo vídeo na internet e Exato. acha que já é Ele acha que já é especialista. especialista e não é bem assim. Isso é uma ciência, né? É uma ciência, como a gente aqui no decorrer da nossa conversa, você viu várias vezes aqui que eu falei de psicologia das cores, eu falei da proteína da pele, como que a gente pode fazer isso para reproduzir as nossas cores. Então, é realmente uma ciência. Não é um negócio que você pega no Pinterest
e aplica na pessoa e tá tudo bem, não é assim. E você não vai fazer, por exemplo, um procedimento estético, uma harmonização facial com aquela amiga da sua prima lá que aprendeu na internet a aplicar uma injeção na sua cara, né? A mesma coisa são suas vestimentas, então é preciso você olhar com muito amor para isso. Agora, o que eu digo não só para as meninas, Mas mas para os os rapazes rapazes também. também podem, com certeza. Temos aqui em Palmas um consultor de imagem masculina, eu acho ele muito bom, eu admiro muito o trabalho dele, então, assim, então é um mercado que não é só para as moças, mas também os rapazes podem explorar, sem dúvida nenhuma. Se você for um bom consultor de imagem, eu não tenho dúvida de que você vai ganhar dinheiro, sim. No primeiro momento não vai ganhar muito dinheiro, mas na medida que você vai se consolidando como profissional, você vai se tornando conhecido, as coisas vão acontecendo e vão melhorando, né? Como desafio, eu acredito que o que você tem é de você se tornar conhecido, né? Esse é o grande desafio do consultor de imagem, principalmente quem não tem padrinhos políticos, que no meu caso, né? Eu tenho o meu trabalho para oferecer, eu tenho a minha técnica, eu tenho o meu conhecimento. Eu até lamento que eu gostaria de ter um padrinho político, mas se você é como eu que não tem, então o grande desafio que você vai encontrar é você se tornar conhecido. Falando em político, tem muitos políticos aí que estão precisando de uma consultoria de imagem, né? É, Tá com a imagem aí meio desgastada e aí às vezes dá dá uma uma recalchutada recalchutada, aí, né? e é possível. Pessoal, peço aí mais uma vez que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Esfera Podcast, siga no Instagram, Esfera Podcast também, e siga as redes sociais da nossa consultora de moda, consultora de imagem, lá o @Helenilda Almeida.moda. Almeida.moda lá no Instagram. E aí, se você quiser não só tirar dúvidas com ela, mas também fazer um orçamento para você melhorar a sua imagem, é só mandar uma mensagem lá na DM, que eu tenho certeza que ela vai prestar o melhor serviço para você. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo até agora. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida. Eu ia perguntar aqui, em média, quanto que um profissional desse ganha por mês, para você que está pensando, mas eu não vou perguntar agora, não. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês querem que nos episódios seguintes, tanto com ela quanto outros profissionais, se vocês querem que eu pergunte aqui a média salarial ou a média de ganhos que às vezes é um profissional liberal, às vezes é um empreendedor, que ele pode ganhar com determinada profissão, né? E aí, se você tiver essa curiosidade, coloque aí nos comentários. Siga, comente, compartilhe, mande aí para sua amiga, para seu amigo, para sua mãe, para seu pai, para todo mundo que você quiser mandar. E se inscreve. Não seja unha de fome. Eu não estou te pedindo nada. É só para você pegar o seu dedo e clicar no botão de inscrever e dar uma curtida aí. Ajuda demais o nosso canal a crescer e nós traremos sempre pessoas aqui com as melhores informações possíveis. Esse é mais um Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca e essa é Helenilda Almeida, a nossa consultora de moda e de imagem. E fica o convite para você vir aqui e agradeço Obrigada. de coração por você ter atendido nosso convite e nos dar a honra da sua presença aqui com seus conhecimentos, né? Muito obrigada. E essa presença elegante e bonita que não é todo dia que a gente tem aqui. Muito obrigada. Só agradecer mesmo pelo convite. Então, até mais. Tchau.